tardinha, o tédio se aninha no seu coração. Venha juntar-se a nós, soltar sua voz, uma bela oração. Cante com brilho o doce estribilho de nossa canção. Acolha o convite conosco e deixe os doces deste ambiente que a alma arrebata. Luzes caindo em cascata, anunciando a presença de Deus. No domingo à tardinha, o plano maior se avizinha. O encontro então acontece, os dois planos vão se juntando, a fronteira fenece, irmãos dos dois lados, no amor irmanados, cantando, orando e vibrando. Na hora da prece, acolha o convite conosco e deixe os doces deste ambiente que a alma arrebata. Luzes caindo em cascata, anunciando a presença de Deus. Esqueça a tristeza, o cansaço, a dureza da vida. Venha no ar do seu canto, uma estrofe ao irmão que mais sofre na escola da vida. Acolha o convite conosco e deixe os doces deste ambiente que a alma arrebata. Luzes caindo em cascata, anunciando a presença de Deus. Anunciando a presença de Deus. Boa noite, meus queridos irmãos. Vamos dar início hoje, dia 25 de abril, a mais um Hora da Prece, sobre as bênçãos do Mestre Jesus e sobre a paz do nosso Criador. Que possamos todos juntos nos unirmos nesse momento de estudo do Evangelho, do Livro dos Espíritos, nas músicas que serão tocadas, serenando os nossos corações em busca de paz interior para cada um de nós. Como sempre fazemos, meus irmãos, eu convido a todos, nesse momento, aqueles que quiserem fechar os olhos físicos, não há problema, a elevarmos os nossos pensamentos em prece e os nossos sentimentos, elevados ao Mestre Jesus, em busca da sua paz, do seu amor, da sua ternura. Que Ele esteja sempre conosco a nos direcionar a nossa caminhada, nessa grande jornada que temos, infinita, de retorno aos braços do nosso Criador. Que o seu amor, que a sua paz esteja sempre asfaltando o nosso caminho. E pedimos permissão a Ele e a espiritualidade amiga e amorosa para iniciarmos a nossa hora da prece de hoje. Com muita paz, agradeço a todos que nos acompanham. Que assim seja. Dando sequência, meus irmãos, eu vou fazer a leitura do livro
Pão Nosso, de psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e eu vou fazer hoje para a gente a leitura do item 166, Cura do Ódio. E ele traz o seguinte texto lá de Paulo, nos Romanos 12, 20, que diz assim: portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. Em cima desse versículo de Paulo, Emmanuel faz o seguinte comentário: o homem geralmente, quando decidido ao serviço do bem, encontra fieiras de adversários gratuitos por onde passa, qual ocorre a claridade invariavelmente assediada pelo antagonismo das sombras. Às vezes, porém, seja por equívoco do passado ou por incompreensões do presente, é defrontado por inimigos mais fortes que se transformam em constante ameaça à sua tranquilidade. Contar com inimigos desse geais é padecer dolorosa enfermidade no íntimo, quando a criatura ainda não se afeiçoou a experiências vivas do Evangelho. Quase sempre o aprendiz de boa vontade desenvolve o máximo das próprias forças a favor da reconciliação. No entanto, o mais amplo esforço parece debalde. A impenetrabilidade caracteriza o coração do outro e os melhores gestos de amor passam por ele despercebidos. Contra essa situação, todavia, o livro divino oferece receita salutar. Não convém agravar atritos, desenvolver discussões e muito menos desfazer-se a criatura bem intencionada em gestos bajulatórios. Espere-se pela oportunidade de manifestar o bem. Desde o minuto em que o ofendido esquece a dissensão e volta ao amor, o serviço de Jesus é reatado. Entretanto, a visão do ofensor é mais tardia e, em muitas ocasiões, somente compreende a nova luz quando essa lhe converte em vantagens ao círculo pessoal. Um discípulo sincero do Cristo liberta-se facilmente dos laços inferiores, mas o antagonista de ontem pode persistir muito tempo no endurecimento do coração. Eis o motivo pelo qual dar-lhe todo o bem no momento oportuno é amontoar o fogo renovador sobre sua cabeça, curando-lhe o ódio cheio de expressões infernais. Então, essa pequena mensagem, Emmanuel nos traz o entendimento do perdão, né? Do respeito aos nossos ofensores, que a gente precisa amar, como Jesus tanto nos ensinou, a todos que estão nessa caminhada conosco, aqueles que nos ofendem, principalmente. Então, meus amigos, dando sequência agora na nossa hora da prece, nós teremos mais à frente o nosso amigo Caetano, trazendo o tema do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, Amai os vossos inimigos, o item 11, que vai falar sobre o duelo. Não deixa de ter ligação com a mensagem trazida por Emmanuel, né? E depois o Marcelo vai fazer a leitura do Livro dos Espíritos, as questões de 403 a 418, que fala sobre visitas espíritas entre pessoas vivas. Então, sobre esses temas que nossos colegas vão falar, vão trazer para cada um de nós aqui reflexões. Não é uma palestra, mas vamos ter condições de entender as mensagens. E eu peço a todos que continuem conosco, nos assistindo através das telas virtuais, né, já que não podemos estar lá na nossa casa de oração presencialmente por enquanto, mas eu sei que isso vai passar e nós em breve estaremos reunidos. E agradecer a Jesus e aos bons espíritos que nos auxiliem e nos dá força para mantermos essa atividade mesmo que remotamente. Muita paz e vamos dar sequência
a nossa programação. Obrigado a todos. Olá, boa noite. É muito bom estar aqui na hora da prece. Hoje a gente vai falar um pouco do Evangelho segundo o Espiritismo, especificamente do capítulo 12. O capítulo 12 é aquele que fala: amai os vossos inimigos. Eu vou me concentrar nos itens 11 ao 16, que fala sobre duelo. Então, quando a gente vê essa palavra duelo em pleno século XXI, a gente se pergunta, e pode até alguns afirmar, que está fora do tempo, que hoje não temos mais duelos. De fato, duelo como era antes, duelo como era lá no século XII, século XIII, realmente hoje não temos essa forma. Não que a gente tenha conhecimento, não que seja tão difundido. Mas lembrando um pouquinho aí a história, que duelo era quando o homem se sentia ofendido, né? E aí marcava um local para
que ambos, né, o ofensor e o ofendido, pudessem defender a sua honra, pudessem defender o seu nome, né? E eram escolhidas as armas, eram escolhidos um padrinho, né, para verificar as armas, uma espécie de juiz também para verificar a confiabilidade dos instrumentos que seriam usados, e as pessoas podiam escolher as armas, né? A espada, depois a arma de fogo. Depois de um certo tempo passou a ser proibido, certo? E aí, lembrando um pouquinho, né, que o duelo, aqui como fala no item 11, ele diz assim: só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem, que deve conduzi-la ao objetivo, faz pouco caso das asperezas do caminho, e não se deixa jamais desviar um instante do caminho reto. O olhar sem cessar dirigido para o objetivo. Pouco lhe importa que as sarças e os espinhos da senda lhe ameacem provocar arranhões. Eles o roçam sem atingi-lo, e por isso não prossegue menos no seu curso. Lembrando um pouco, que a partir do momento que a gente conhece o Evangelho, a gente vai estar buscando não se ofender com as situações, com as pessoas. Lembrando um pouquinho que ele mais adiante fala que para muitos o que seria uma demonstração de coragem, uma demonstração da honra, né? Ele fala que em alguns momentos ele pode ser considerado um suicídio, o duelo, e pode ser considerado também um homicídio. Por quê? A pessoa que vai para um duelo, né? Que ia para um duelo, que iria para um duelo, para usar uma arma que nunca usou, e outro que de repente tem costumes com a arma e sabe usá-la, já vai de caso pensado, né? E aquele que vai de alguma forma desavisado, só em defesa da sua honra, o Evangelho fala sobre isso, né? E fala também. E depois que haver, né, o homicídio ou suicídio indireto, e aí? A ofensa deixou de existir? Devemos lembrar Jesus, quando ele nos diz que devemos nos acertar, né, com os nossos irmãos, enquanto ainda estivermos no caminho com ele. Então, ele fala desse momento do amor próprio estúpido, né? Como aqui o Espírito Protetor, no item 13, nos diz o seguinte: o amor próprio estúpido, toda vaidade e louco orgulho, quando, pois, sereis substituídos pela caridade cristã, pelo amor ao próximo e pela humildade de que o Cristo deu o exemplo e o preceito. Lembrando aqui Jesus Cristo, nosso mestre, nosso guia e modelo da humanidade, como diz o Livro dos Espíritos, que no momento derradeiro pediu ao Pai que perdoasse seus algozes, pediu ao Pai, né, que olhasse, porque nós não sabíamos, a humanidade, aqueles que o ultrajaram, que o crucificaram, que o maltrataram. Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Então, muitos de hoje em dia ainda não sabemos o que fazemos. Então, ele fala da questão da ofensa, que muitas vezes a gente se ofende com as pessoas, com as situações, e em defesa da honra, parte para a agressividade, parte para resolver a situação com as próprias mãos. Hoje nós temos a justiça, quando a gente se sentir ofendido, quando a gente se sentir agredido e não for possível um diálogo, uma conciliação, a gente busque alguém que possa nos aconselhar. Temos a justiça, que podemos lutar por nossos direitos, né? Em outro instante aqui no Evangelho ele fala que muitos podem alegar que seria em defesa da vida, que seria em defesa de uma legítima defesa. E o Evangelho nos lembra que não, que houve um caso, uma premeditação, né? É um caso premeditado, porque é marcado um local, é marcado um horário, é escolhido a arma. É diferente de uma situação em que a pessoa perde o seu entendimento, né? Sai de si e acaba de alguma forma cometendo algum desatino, embora isso também seja uma expressão da animalidade que ainda reine em nós, né? Quando a gente se deixa levar, ir à fúria por uma situação que desagrada com alguém, por uma situação que não está em acordo com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente defende. Devemos lembrar que somos todos diferentes uns dos outros. Devemos sempre
procurar viver com essa diversidade, com essa diferença de pensamento, de culturas. E aí mais à frente, ele nos fala sobre a situação de o homem, né? O homem no mundo, o homem feliz, que por uma palavra ofensiva, por uma causa fútil, joga a vida que ele vem de Deus, joga a vida do semelhante que não pertence senão a Deus. Este é mais culpável 100 vezes que o miserável que, compelido pela cupidez, pela necessidade, algumas vezes se introduz na habitação para dela roubar e que cobiça e mata aqueles que se opõem ao seu desígnio. Lembrando um pouco, né? Eles citam outro exemplo de uma pessoa que adentra um lar e de repente é pego de surpresa e que, para se defender, mesmo estando errado, ele não está de forma alguma legitimando o crime, nem uma coisa nem outra. E aí trazendo, ele fala aqui do homem no mundo, trazendo para os nossos tempos, podemos lembrar que hoje não existe o duelo de alguma forma indireta. Quando a gente vai às redes sociais, quando a gente, em família, no trabalho, quando a gente coloca as pessoas como nossos inimigos, né? Podemos lembrar um pouquinho aí um conto que tem de Fernando Veríssimo, quando ele fala de uma situação que a pessoa chega na empresa e vê um aviso dizendo que o seu pior inimigo morreu. E as pessoas vão ver e dentro de um caixão, né, de um esquife, está um espelho. Então quem devemos nos melhorar, né, mostrando que nós mesmos muitas vezes somos nossos inimigos, quando deixamos vencer pela raiva, quando não raciocinamos de forma mais madura, de forma mais inteligível, né? Inteligente, usando a nossa inteligência, o nosso equilíbrio emocional. Então, lembrando do Evangelho, nós sabemos que não é tão fácil amar as pessoas, como diz o próprio Evangelho. Obviamente que o apelo, o tipo de situação que envolve uma pessoa, um desafeto, não é o mesmo que envolve uma pessoa de nosso afeto. E os fluidos são diferentes. E o carinho não é o mesmo. Mas que a gente evite ficar tramando, ficar projetando uma forma de destruir, porque o mal de ninguém nos eleva. A derrocata de alguém, de forma alguma, destruir os outros não nos eleva. Cada vez que nós destruímos algo na natureza ou na humanidade, de alguma forma estamos destruindo a nós mesmos, porque fazemos parte de um mesmo mundo, de uma mesma casa, é a nossa casa comum. Lembrando também que nós temos nossas reparações, nós temos uma vida futura, nós construímos ou contraímos as nossas dívidas através das nossas vivências, como disse o Mestre, cada um segundo as suas obras. Então, eis o perdão, eis a forma de tentar, se não conseguirmos, pedir a Deus, pedir aos Espíritos benfeitores que nos mostrem um caminho de perdoar, de não ficar duelando com as pessoas, de não ficar obsidiando, mesmo encarnado, através do pensamento, por uma situação que muitas vezes pode ser resolvida com paciência, com a conversa. Afinal de contas, nos dizemos pessoas evoluídas, estamos em pleno século XXI, com o uso de tantas tecnologias, de tanta inteligência, creio que nós possamos sim, e Deus nos permita que nós possamos sintonizar sempre com os amigos do bem, para que possamos seguir e harmonizando a nossa casa mental, a psicosfera do planeta, num clima de conciliação, de fraternidade. Então é isso, gente. Eu agradeço aí a participação e passo a palavra para o nosso companheiro que vai falar aí do Livro dos Espíritos. Abraços, tudo de bom. Boa noite.
Olá, meus irmãos, boa noite. É com muito prazer estar aqui mais uma vez na hora da prece. Espero que estejam todos bem, em paz, né? Mesmo diante desse momento desafiador que plana sobre nossa encarnação. Então, hoje, eu vim trazer o Livro dos Espíritos, né? No livro segundo, mais precisamente no capítulo 8, que fala sobre a emancipação da alma. E o subitem que se refere às visitas espíritas entre pessoas vivas, né? Então, há, de fato, algumas nuances que permeiam esse tema, né? E a gente veio tentar esclarecer um pouquinho através do Livro dos Espíritos. Então, comecemos. Na pergunta 413, né? Kardec faz a seguinte pergunta. Do princípio da emancipação da alma durante o sono, parece resultar que temos uma dupla existência simultânea. A do corpo que nos dará vida, de relação anterior, e a da alma que nos dará vida, de relação oculta. Isso é exato? Os espíritos respondem. No estado de emancipação, a vida do corpo cede lugar à vida da alma. Mas não são, propriamente falando, duas existências. São antes duas fases da mesma existência, porque o homem não vive duplamente, né? Então, se a gente levar em consideração as leis e a gente imaginar que um espírito ou dois espíritos, né, coabitam numa mesma existência, vai contra uma lei, né, natural, de que nós viemos para essa encarnação, nós somos um espírito com uma existência e nós viemos nessa encarnação propriamente vivê-la, né, só que numa condição parcial de encarnado, porque nós temos os momentos de desdobramento. Então, o que os espíritos responderam é que nós temos apenas uma existência com duas fases. E que fases são essas a que ele se refere? O estado de vigília, né? O estado em que nós estamos aqui, que eu estou aqui acordada no plano carnal, e o estado de desdobramento, que pode ser um desdobramento mediúnico ou pode ser um desdobramento através do sono, na qual eu retorno ao plano espiritual e vivo ali aquela condição do espírito libertado do corpo parcialmente. Então, essa é a resposta que os espíritos nos trazem, né? Então, o que é importante a gente lembrar é que nós estamos numa condição latente de aprisionamento temporário, né? Que Miramei até se refere que isso é um estado de sono. Quando nós estamos aqui, a nossa real existência é o plano espiritual e não o plano carnal, né? Então, a gente tem essa oportunidade durante a existência aqui, estando encarnado, de poder respirar, de poder ir de fato para a nossa casa, que é o plano espiritual, para que nós possamos receber orientações, guias, através dos nossos guias, né? Para que nós possamos alcançar esse pensamento que é muito próprio da nossa natureza do espírito, né? Lá no plano espiritual. Essa é a nossa condição original, tá? A encarnação, ela vai ser uma condição parcial para servir de provas para o nosso adiantamento, tá certo? Então, tem uma coisa importante que às vezes as pessoas confundem, é que assim, isso não pode se confundir com o fato do espírito, um único, essa existência, reencarnar várias vezes em corpos distintos, né? Então, o que vai acontecer? Em várias encarnações, esse mesmo espírito vai reencarnar em vários corpos distintos, tá? Isso sim pode acontecer. Pode não, vai acontecer. Então, na pergunta 414, duas pessoas que se conhecem podem se visitar durante o sono? Aí os espíritos respondem sim, e muitas outras que creem não se conhecerem reúnem-se e se falam. Pode ter, sem disso suspeitar, amigos em outro país,
o fato de ir ver durante o sono os amigos, os parentes, os conhecidos, as pessoas que vos podem ser úteis, é tão frequente que o fazeis vós mesmos quase todas as noites, né? Então, o que os Espíritos quis nos dizer aqui? Que nós temos amizades espirituais que podem sim se reencontrar através do desdobramento do sono, né? Estando nós numa condição parcialmente liberta, ou seja, nós encarnados e outra pessoa desencarnada, ou estando dois espíritos encarnados concomitantes e durante o estado de desdobramento do sono nós também nos reencontrarmos. Isso também é possível, tá? Então, seria essas duas condições, o espírito encarnado com o desencarnado e o espírito encarnado para o encarnado. Essas duas condições, elas são possíveis. Então, reunir esses dois espíritos, qual que seria esse propósito, né? Para celebrar conhecimentos, para se fortalecer, principalmente de acordo com a sua vibração, com o seu pensamento, né? Será possível, nós somos espíritos simpáticos, afins, né? Conhecidos de outras vidas. Então, isso nos auxilia muito no fortalecimento das provas aqui na jornada, né? No diálogo, chamaria até eu de algo terapêutico, para que a gente pudesse se fortalecer, né? É nesse momento que a gente recebe conselhos, né, guiados pelos mentores, e isso pode ser feito de forma unificada. Então, o crescimento ele vai ocorrer no período de vigília, né, e no desdobramento, e nós precisamos estar muito bem atentos aos nossos níveis de percepção, de pensamentos bons, cultivar esses pensamentos, porque isso vai nos auxiliar a fazer essa conexão com esses conselhos, para que a gente possa evoluir, né? E isso pode vir através de espíritos afins, tá bom? Então, orai e vigiai, né? Sempre os nossos pensamentos, para comungarmos dessa mesma sintonia, tá certo? Porque assim como tem boas sintonias, nós temos também sintonias ruins, né? Más vibrações, visita a lugares que não nos fazem bem, mas que comungam com aquele nível de pensamento que nós estamos aqui hoje. Na pergunta 415, qual pode ser a utilidade dessas visitas noturnas, uma vez que delas não nos lembramos? E os espíritos respondem, fica comumente ao despertar uma intuição, que é frequentemente a origem de certas ideias, que vêm espontaneamente, sem que a gente as explique, e que não são outras senão aquelas adquiridas nessas conversas, né? Então, qual que seria o objetivo da espiritualidade em fazer com que a gente tenha esses encontros, né? Fazer com que a gente permitir que esses encontros aconteçam? Bem, propriamente não seria lembrar do encontro, dos detalhes, embora que algumas pessoas consigam fazê-lo, mas não é esse o propósito. O propósito é exatamente permitir que a gente consiga ter acesso a esses conselhos, a essas intuições, né? A esses aconselhamentos mesmo que nós recebemos da espiritualidade ou de outras almas afins que vão usar esse desdobramento para nos reencontrar. E aí, quando a gente retorna para o estado de vigília, a gente tem essa percepção desse conselho de forma intuitiva, né? De forma de insight. A gente tem aquela lembrança daquele aconselhamento que vai nos ser útil, com certeza, em algum momento da nossa existência aqui na Terra, né? Em algum momento da nossa vida aqui. Nada é à toa, nada é em vão e muito menos por acaso, né? Então, tem esse propósito útil, né? Para com a nossa experiência atual. Trata-se de uma lição imensurável, né? E sutil, ofertada pela espiritualidade, né? Para que a gente não desista, para que a gente crie esse otimismo da nossa motivação de estarmos aqui, de viemos fazer algo, de que nós possamos avançar com a nossa missão, porque todo mundo veio fazer algo aqui, né? E às vezes a gente não está tão conectada com essa missão para que a gente avance. As ideias intuídas, vindas através desses canais, né, no período de transe, para o corpo físico, elas vão nos auxiliar, né, de forma bondosa e de forma nobre, para que a gente possa avançar, né, porque se for só depender do nosso conhecimento aqui, restrito, aprisionado, muitas vezes
bloqueados pela nossa consciência de querer buscar aquele conhecimento, ele chega até nós, mas a gente faz de conta que eles não chegaram, porque eu não quero sair da minha zona de conforto. Então, há sempre esse chamado da espiritualidade para reforçar o nosso acordo, né, o nosso compromisso, diria melhor. Até essas pessoas que passam por experiências de quase morte, né, que têm um diálogo com a espiritualidade, recebem uma segunda chance para vir, para fazer diferente, para se tornar alguém bem melhor, né, e tornar o ambiente também melhor. Então, isso é muito importante que a gente leve em consideração. Então, nos compete estudar, né, aqui no estado de vigília, estudar, analisar, filtrar todos esses conselhos, que podem ser bons ou não, que a gente recebe lá nessa oportunidade, e formar o nosso pensamento muito mais alinhado com o de Deus, né, com o da espiritualidade. Então, são conselhos valorosos para a nossa evolução, tá? A pergunta 416 fala: o homem pode provocar as visitas espíritas pela sua vontade? Por ele, por exemplo, dizer, ao dormir, essa noite eu vou me encontrar em espírito com outra pessoa, falar-lhe e dizer-lhe tal coisa? Eis o que se passa: o homem adormecendo, seu espírito desperta. E o que o homem resolveu, o espírito frequentemente estar bem longe de seguir, porque a vida do homem interessa pouco ao espírito, quando está desprendido da matéria. Isso é para os homens já muito elevados. Os outros passam de outra forma sua existência espiritual, entregando-se às suas paixões, ou permanecem na inatividade. Pode, pois, acontecer que, segundo o motivo pelos quais se propôs, o espírito vá visitar as pessoas que deseja, mas de fato que tenha vontade, estando desperto não é uma razão para que o faça. Então, o que ele traz aqui, né? Que o espírito ele não é regido pelo pensamento do homem encarnado, né? O espírito há uma transcendência muito superior a isso. Então, ele não está condicionado às nossas vontades, às nossas paixões, né? Porque ainda somos muito ligados à materialidade, pouco transcendemos, por isso que ele fala que isso pertence a espíritos elevados, né? Então, há várias nuances que são consideradas para que isso ocorra. Essa é a resposta, né, que os espíritos nos trazem. São muitas condições para que, de fato, eu mentalize alguém, possa conversar com esse alguém através do meu estado de desdobramento do sono. Isso vai depender muito da minha intenção, da minha vontade e, sobretudo, da elevação dos meus pensamentos. Então, tem uma relação direta com a evolução de pensamento desse homem, né, do homem que está solicitando, pois o pensamento pode estar relacionado com sua ligação material, né, como eu falei, suas paixões, e isso escraviza os espíritos, né? Na verdade, eu escravizo tanto a mim, como eu escravizo ao que eu estou mentalizando, né? Eu estou participando daquele sonho com aquele espírito, mas não numa tentativa de alinhar-se com ele, não numa tentativa de enobrecer-se com ele, mas numa tentativa de ficar, um sentimento de posse, um sentimento de ligação muito terrena, né, que possa existir na relação desses dois espíritos, e não de ter esses pensamentos elevados, né? Agora, se eu desejo acordar com esse espírito, se eu desejo alinhar com ele, pedir perdão, não consigo fazer isso na condição física desperta, né, aqui encarnado, que eu possa tentar fazê-lo com a ajuda dos mentores no plano espiritual. Então, outro ponto que é interessante é que fica vulnerável, essa minha condição de solicitar fica vulnerável à ação de espíritos zombeteiros, né? Quando que para auxílio, para trabalho, poucos querem, mas para brincadeiras, para, né, digamos assim, fazer coisas asneiras, nós temos vários espíritos que podemos comungar em pensamento com eles. Então, nós nos tornamos vulneráveis à ação desses espíritos que vão se materializar com a imagem daquele espírito que eu gostaria de falar e vão nos dar maus conselhos e vão brincar com a gente, né? Então, é muito importante que a gente tenha a intenção muito bem esclarecida para que a gente consiga atingir o objetivo. A pergunta 417. Um certo número de espíritos encarnados pode se reunir assim e formar assembleias?
Os espíritos respondem: sem nenhuma dúvida, os laços da amizade, antigos ou novos, reúnem frequentemente, assim, diversos espíritos ditosos de se encontrarem em assembleia, né? Então, o que eles querem dizer com isso? Então, podem sim os espíritos reunir-se, né? Isso é mais uma ação da bondade de Deus, né? Da bondade divina. Podemos nos reunir em vida, né? E apreciarmos, compartilharmos para as coisas relevantes, né? Enaltecer o que é belo, o que é bom, o que é justo, tanto na vida material, no encarnado, como no plano espiritual. Isso também é possível, né? É um aprendizado em grupo, né? Na qual a gente conquista, elevando-se aquele pensamento e em busca de uma sabedoria, né? Com pensamentos elevados e conhecimentos compartilhados de luz. Então, isso sim é possível. Então, muitos grupos, pessoal, por exemplo, no UESD, né? Que a gente se reúne, que a gente troca experiências, que a gente constrói ali, estuda. Pode ser que a gente se encontre e continue fazendo o estudo no plano espiritual, né? Porque nós somos almas afins e estamos ali com um propósito. Então, é perfeitamente aceitável que isso aconteça também no desdobramento do sono, tá? Sem contar aqueles que a gente chama, né? No sentido de lembrar um amigo que ele precisa retornar a um determinado ponto que ele abandonou, que ele tá querendo fazer de conta que não existe e tá querendo desistir. Então é importante que a gente consiga resgatar esse irmão, nem que seja através do pensamento. A 418 e última, uma pessoa que acreditasse um dos seus amigos morto, enquanto ele não esteja, poderia se encontrar com ele em espírito e saber, assim, que está vivo. Poderia, nesse caso disso, ter uma intuição ao despertar? Como espírito, certamente os espíritos respondem: podem vê-lo e conhecer sua sorte. Se não lhe é imposta como uma prova a crença na morte do amigo, ele terá um pressentimento da sua existência, como poderá ter o de sua morte. Então, o que os espíritos falam aqui, né? Que é possível, sim, saber sobre a condição desse espírito amigo, se está encarnado ou não. Então, quando há o desdobramento, né? E a pessoa está encarnada, há o cordão prateado que liga o nosso corpo físico a esse espírito, né? Então, quando eu visualizo esse espírito no plano espiritual, eu vejo se ele está ligado ou não a esse cordão prateado, portanto, se ele está vivo ou não, né? Se ele não tiver o cordão, obviamente que ele está desencarnado. Então, é possível, sim, que isso ocorra, desde que a omissão dessa informação não seja uma prova para esse espírito que gostaria de saber, né? Então, por exemplo, se eu quero saber de um amigo, se faz parte da minha prova não saber disso, será ocultado essa lembrança quando eu despertar, tá certo? Mas isso é relativamente caso a caso. É importante também que a gente saiba, né, que a verdade, ela é a fonte sublime da vida. Então, claro que a espiritualidade vai comungar para tudo que permeia a verdade, para tudo que é essencial, que nós precisamos saber para a nossa evolução e, claro, para auxílio do próximo. Então, é necessário que a gente trabalhe a questão interior, esteja muito bem alinhado com esses bons pensamentos, com esses bons propósitos, para que a gente alcance, né, essa sintonia, né, essa intuição que nos será favoráveis. Então, se não for permitida essa lembrança, ao retornar do estado de desdobramento, não vai ser uma informação lembrada. Então, espero que tenha sido esclarecedor para vocês, desejo muita paz, tá? E até o próximo encontro. Um abraço. Queridos irmãos, boa noite. Após esse momento maravilhoso da hora da prece, em que estivemos em ótimas companhias da espiritualidade maior, bons espíritos benevolentes, todos ali procurando nos ajudar. Então, vamos agora fazer como se estivéssemos nos dirigindo para a sala de passe. E vamos mentalizar Jesus Cristo derramando sobre todos nós as suas bênçãos, a sua energia salutar de cura, de alívio, de paz.
Que essas energias positivas substituam as negativas, malsãs. Que nós possamos ser gratos, nossos corações se eternizem dessas luzes. E tenha gratidão aos bons espíritos por tanto amor e tanta bondade que Ele tem por todos nós. Agradecemos a Deus essa oportunidade de estarmos aqui, recebendo nesse momento essas energias salutares. E que nós possamos, ao sair daqui, procurar não errar mais, sermos sempre pessoa do bem, procurar fazer sempre o bem. E que possamos distribuir essas energias a todas as pessoas que se encontrarem na nossa vida e no nosso caminho. Que elas possam ser agraciadas por essas energias salutares e benfazejas do nosso Cristo. Que a paz, a bondade e o amor do Cristo possa permanecer sobre todos nós durante essa semana. E que Deus nos abençoe sempre. Agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de servir na tua seara. E rogamos a tua santa doce permissão para dar por encerrado o nosso passe da hora da prece da noite de hoje. Boa noite, meus irmãos, e que assim seja.